Fala, nação alvinegra! Isso aqui é Galo e tem que respeitar! Vencemos o jogo de ontem pela Copa do Nordeste, jogo de vida ou morte, como a gente falava no vídeo pré-jogo. Vencemos, estamos vivos na Copa do Nordeste e enterramos o defunto lá na capital. Bom, estamos aqui para mais um vídeo do canal 13 Anos Moral. Quero que você deixe seu like, deixe o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo como esse e compartilhe aí o link do vídeo para outros 13 anos aí, Campina Grande afora, receberem e participarem também aqui dessa plataforma de debate sobre o 13 Futebol Clube. Ontem, pessoal, então, como a gente falava no vídeo pré-jogo, era um jogo de vida ou morte. Era matar ou morrer. E o 13 conseguiu matar, né? Vencemos o Botafogo. Vamos falar não só do resultado, mas do desempenho, que eu não gostei. O desempenho do 13 não foi bom, mas é melhor jogar bem e perder como foi contra o Salgueiro ou jogar mal e ganhar como foi ontem, né? Então, nesse momento, a gente precisava ganhar. E o 13 venceu. O fake já aí começa aí a rolar um tabu, né? Já aí, acho que, se não me engano, em 5 jogos que o 13 não sabe o que é perder pelo time da capital. E vamos seguir nessa porque daqui a pouco a gente vai se enfrentar de novo, só que pelo Paraibano. Pela Copa do Nordeste não nos enfrentaremos mais. Então, tá registrado. Hoje, em Copa do Nordeste, são 4 jogos, 2 vitórias do 13, 1 vitória do fake e 1 empate. Então tá tudo normal na Paraíba. O jogo, pessoal, foi o seguinte: o jogo com 8 segundos, foi acho que a expulsão mais rápida que eu vi, que eu lembro, pelo menos que eu vi no futebol. Foi essa do jogador do Botafogo ontem, aos 8 segundos, 8, 9 segundos mais ou menos, num lançamento que a zaga do Botafogo dá pro jogador do Botafogo, Zé Vilke, eu acho, né? O Caio Vilke, melhor dizendo, Caio Vilke recebeu um lançamento e aí totalmente estabanado, totalmente fora de qualquer noção de jogo, a bola alta, ele vai dar uma voadora, o jogador do 13, o zagueiro do 13, o Marlon, vai de cabeça para tirar a bola e ele vem totalmente estabanado, com as 2 travas da chuteira praticamente na cabeça do jogador do 13, e aí não tem o que contestar, ninguém contestou, não vi ninguém contestando, porque foi uma expulsão mais do que justa, e o Botafogo praticamente começa o jogo com 10. O Botafogo praticamente foi isso, jogou com 10 homens, começou o jogo com 1 a menos. E o 13, então, obviamente, teve o jogo todo com um jogador a mais, 11 contra 10. E aí o ponto que eu quero destacar aqui em relação a desempenho é que foi um jogo fraquíssimo do 13. O 13 com um jogador a mais, o 13 não conseguiu até os 30 minutos do primeiro tempo, pelo menos, fazer valer esse jogador a mais. A partir dos 30, o 13 começa a pressionar um pouco mais, mas deixou a desejar nesse cenário, né, de ter um jogador a mais em campo e pressionar o tempo todo o Botafogo. Até que teve alguns momentos que o Botafogo teve até chances mais perigosas do que o 13. Então, fica aí alerta. Começando, aí eu vou voltar um pouquinho na escalação, né? Eu falava aqui, vocês podem assistir aí o pré-jogo, quem não assistiu ainda, e vai ver que eu falava que com a ausência do Birongueta, o Marcelinho tinha que entrar com um meia, né? E aí eu pedi o Anselmo no jogo, para jogar o Anselmo e o Cleito Domingues, ou o Anselmo e o Emerson no meio, mas eu achava que ele não ia barrar o Cleito, como não barrou, então aí eu pedia o Anselmo de titular. De qualquer maneira, o Anselmo está pedindo passagem nesse time como titular, e o Marcelo não quer botar o Anselmo de titular, eu não sei porquê, e mais uma vez ontem ele não botou o Anselmo de titular, manteve o Cleito Domingues e o pior, colocou o Romeu de titular. Tudo bem, o 13, eu entendo que pela limitação técnica do time, o Marcelinho sabe disso, ele não é bobo, até porque foi ele que montou esse elenco dentro do orçamento que lhe foi dado, então ele sabe que é um time limitado tecnicamente. Ele prefere jogar com 3 volantes às vezes para poder dar uma segurança. Ele preza o sistema defensivo, a verdade é essa, ele preza o sistema defensivo. Então, ora ele vai jogar com um falso 9 e 2 atacantes que ajudam muito na marcação, ora ele vai jogar com 3 volantes. A ideia, pelo menos inicial, parece ser essa, principalmente na Copa do Nordeste, que o 13 enfrenta muito times do mesmo nível para cima, né? Então, esperava ontem contra o Botafogo, o 13 precisando da vitória, que ele fizesse diferente, que ele pudesse botar pelo menos 2 meias e 2 atacantes e manter só 2 volantes atrás, mas ele não fez isso.
E aí o 13, muito do 13 não conseguir se impor como homem a mais foi pela presença do Romeu, junto com o Darlan e o Regis, ou seja, 3 volantes e o Cleiton Domingos como armador. Então realmente aí é pedir demais. Na minha opinião, após a expulsão, é óbvio que ele não ia mexer no time com 2, 3 minutos de jogo, mas ali com 30 minutos de jogo, 25, 30 minutos de jogo, eu já teria tirado um volante. Eu já teria tirado um volante, teria tirado o Romeu e colocado um Anselmo em campo. E ele espera um intervalo, né? O 13 melhora um pouco na reta final do primeiro tempo, cria algumas jogadas, inclusive faz um gol que eu não entendi muito bem a anulação, não sei se foi impedimento, me parece que foi dado. Não ficou muito claro se o impedimento foi dado no primeiro lance, o impedimento do João Leonardo, que tem um ombro dele ali que é questionável, mas eu acho que a posição dele é legal. Ou se ele dá no segundo lance, que aí é que não tem impedimento mesmo. Então eu acho que o gol do Paulinho foi um gol legal, mas a arbitragem anulou no primeiro tempo. E o 13 desce para o vestiário 0-0 com uma performance muito abaixo para quem está com um jogador a mais. No intervalo, ele tira o próprio Paulinho, que inclusive já tinha cartão amarelo, e coloca o Júlio Ferrari. Ele já tinha feito essa mexida, não lembro se contra o Salgueiro ou contra o ABC de Natal. Acho que contra o ABC de Natal, que ele vai para o segundo tempo precisando do resultado, então ele bota um lateral mais ofensivo, que é o Júlio Ferrari. E aí ele tira o Paulinho e ele também tira o Romeu, aí sim ele tira o jogador certo, que eu, repito, já teria tirado no primeiro tempo, ali por volta dos 25, 30, com um homem a mais, eu tinha tirado um volante e colocado o Anselmo tranquilamente. Só que ele não põe o Anselmo, ele põe o Sonny Anderson. Meu Deus do céu, o que é o Sonny Anderson, galera? O que são esses atacantes de ponta do 13? Eu não sei se esses caras vão se garantir nem no paraibano. Tirando o Jairinho, que ainda consegue, mesmo assim erra muito, toma muita decisão errada, toma grito do Marcelinho o jogo todo, Jairinho. É o típico do jogador esforçado, que corre, que tenta ajudar, que às vezes tem a estrela, como teve aí fazendo os gols do 3 aí no começo da Copa do Nordeste, mas que se enrola muito, erra muito, toma muita decisão errada, o Jairinho. E aí o Sonny Anderson não acertou praticamente nada o segundo tempo inteiro. Então, Marcelo, repito, errou quando coloca o Sonny Anderson no lugar do Romeu. Eu entendi que ele quis botar jogadores de velocidade, jogadores de lado de campo, né, de aceiro de campo, como se diz, mas ele não tem essa peça. O 13 não tem um jogador de lado de campo, um jogador que possa ir para cima, como tinha no passado. Eu não consigo entender porque que a diretoria dispensou o Muricy, dispensou o Gilvan, que era bom atacante. Eu não vou falar nem do Neto Baiano, porque o Neto Baiano é um jogador caro, e era centroavante, difícil de se manter depois de um rebaixamento. Mas o Gilvan, o Muricy e até o Felipe Alves, 3 jogadores melhores do que todos os atacantes que tem aí no 13 hoje. Todos. Nenhum é melhor que nenhum desses 3 aqui. Pelo menos eu falando, comparando atacante de lado com atacante de lado, né? Já que o 13 só tem o João Leonardo de centroavante. Então não é possível que o 13 tenha contratado atacantes tão ruins. Espero que esses caras ainda mostrem alguma coisa. Mas vem fazendo isso, né? Lembrar das últimas temporadas, o 13 no começo de ano contratou atacantes terríveis. E esse ano parece que é mais ou menos a mesma linha. Então, mais um motivo que eu não entendo ele ter tirado o Romeu e botado o Sonny Anderson. Era para ele ter botado o Anselmo para jogar junto do Cleiton Domingos, municiando o Jairinho e o João Leonardo. Na minha opinião, o Marcelinho deveria ter feito isso. Tanto é que ele vê que não adianta nada as mexidas que ele faz no intervalo, pelo menos a do Sonny Anderson. O Ferrari entrou relativamente até bem. E aí, o que é que ele faz? Ele tira o Cleiton e coloca o Anselmo, né, ali por volta dos 15 minutos do segundo tempo. E aí ele coloca o Anselmo. E aí o Anselmo dá muito mais mobilidade. Até que não entrou tão bem como nos outros jogos, mas dá muito mais mobilidade, ajuda, aparece. O Cleiton Domingos, até pela idade, é um cara que não tem mais esse fôlego. E o Anselmo ajuda muito o time na armação e na movimentação, nas possibilidades de armação de jogo. Né? E aí o 13 volta a pressionar, quer dizer, antes disso, o Botafogo, ali nos primeiros minutos do segundo tempo, o Botafogo deu um calor danado no 13 com um jogador a menos. O Jefferson, mais uma vez, foi eleito o melhor jogador em campo, o 13 com um jogador a mais. O jogo todo, o melhor em campo foi eleito pela transmissão, pela equipe de transmissão do jogo. O goleiro do Galo, o Jefferson, que vem salvando, ele faz 3 defesas. Na verdade, foi um único lance, basicamente. Só que ele faz 3 defesas no mesmo lance. Né? Defesas milagrosas. Na jogada, a primeira defesa acaba gerando escanteio. No escanteio, a cabeçada ele faz uma defesaça. E depois tem um outro lance também que ele faz uma grande defesa. Então ali foram 2, 3 momentos no jogo em que ele fez grandes defesas realmente para o 13. O 13 com um jogador a mais. E aí depois da segunda metade,
por volta dos 20 minutos do segundo tempo. O 13, depois que entra o Anselmo, o 13 começa a pressionar, entra o Rogerinho no lugar do Jairinho. O Rogerinho pelo menos participa do lance do gol, né? Então o 13, de tanto apertar o Botafogo com essa superioridade numérica, acaba num escanteio, né? No rebote do escanteio, o Rogerinho pega a bola, né? O Ferrari se apresenta para receber, o Jairinho toca para o Ferrari livre, tem tempo de levantar a cabeça, olhar, escolher, ainda com 3 ainda com o zagueiro na área e tudo, ele cruza, acho que o Marlon cabeceia a bola, o jogador do Botafogo tira em cima da linha, no rebote o João Leonardo de primeira bota para dentro. O João Leonardo, pessoal, é um atacante que não espere muita coisa dele em termos de participação de jogo, mas dentro da área, as bolas que chegam, ele bota para dentro. O centroavante é isso. Então, se o 13 municiar, por isso que eu estou falando, o Anselmo junto com o Cleiton Domingues, ou junto com o Emerson no meio, na minha opinião, teria mais chance teria mais chance dessa bola chegar para o João Leonardo para finalizar. Se chegar a bola, ele vai botar para dentro. O 13 precisa de um centroavante? Precisa. Mas minha preocupação maior nesse momento é botar mais um meio para jogar e o 13 contratar jogadores de lado que possam resolver. Porque esses que estão aí até agora, repito, não mostraram nada. Tá? Então, independente da performance, o 13 venceu o jogo, precisava vencer. Próximo jogo, domingo, 6 horas da tarde, contra o Vitória da Bahia, lá na Bahia. Provavelmente o Marcelo joga ou com os 3 volantes novamente, e aí eu vou entender, diferentemente do que eu esperava para o jogo de ontem, eu vou entender se ele entra com os 3 volantes ou vai entrar com o falso 9 e com atacantes de lado que voltam para marcar até o final, até porque tem a volta do Birungueta também. Então, para esse jogo, eu não espero ele com os 2 meias, e aí, repito, eu entendo, não dá para jogar com 2 meias no jogo contra um time muito superior como é o Vitória da Bahia. Ele tende a fazer, a ideia vai ser fazer um jogo semelhante ao que o 13 conseguiu fazer com o Fortaleza, que é mais time que o Vitória, né? Então vamos ver, porque o 13 realmente tem uma queda de produção aí nos últimos 2 ou 3 jogos, mas com esse resultado pode dar uma motivação para o 13 fazer um jogo inteligente contra o Vitória da Bahia, lá na Bahia. Então, trazer um ponto lá vai ser fundamental para a classificação. Fundamental. A classificação da Copa do Nordeste, pessoal, hoje, no grupo do 13 é CRB em primeiro com 11, Bahia em segundo com 10, Ceará em terceiro com 10 e Sampaio Corrêa em quarto com 9. O 13 ultrapassou o Confiança e é o quinto colocado com 8 pontos. O Confiança tem 7, 4 de julho tem 5 com um jogo a menos e o Santa Cruz é o lanterna, praticamente eliminado com 3 pontos. O Fake está praticamente eliminado da Copa do Nordeste, se não matematicamente, virtualmente, assim como o Santa Cruz está eliminado da Copa do Nordeste. Difícil, muito difícil, precisa de uma combinação tremenda de resultados para se classificar. Então, nos colocamos na briga mais uma vez e eliminamos o pequeno time da capital, e o tabu está rolando. O 13 vai enfrentar, repito, Vitória da Bahia às 6. Um jogo fundamental para a gente analisar aí antes é no sábado, 6h15, ABC e Sampaio Corrêa. Torcedor alvinegro, atenção a esse jogo, tá? Eu quero chamar a atenção para vocês desse jogo. ABC e Sampaio Corrêa. Porque o CRB, o Bahia e o Ceará vão se classificar. Vão se classificar. Tem uma vaga em aberto, eu falei isso no vídeo pré-jogo. O 13 se coloca como um postulante a essa vaga, junto com Sampaio e Confiança. 4 de julho corre por fora, eu não acredito. Então, o jogo do Confiança é contra o Botafogo em João Pessoa, na segunda-feira apenas. Mas o último jogo do Confiança é duríssimo, é em casa contra o Fortaleza. Então, o Confiança tem uma tabela dura, pesada, né? E antes do jogo contra o Botafogo, na segunda do Confiança, tem o jogo do Sampaio contra o ABC em Natal, no Frasqueirão, às 6h15. Então, esse é o jogo que eu quero chamar a atenção. Porque se o Sampaio perde esse jogo para o ABC, né, e o 13 consegue o pontinho contra o Vitória na Bahia, o 13 empata com o Sampaio, né? Se o ABC vencer por 2-0, o 13 passa o Sampaio Corrêa e vai para a última rodada dentro do G4. Então, o que é que o 13 precisa para entrar na última rodada no G4? Assim, mais simples, né? Um resultado que a gente não quer, para não ter que imaginar uma vitória contra o Vitória lá na Bahia, que seria muito difícil. Mas se o Sampaio perder por 2-0 do ABC e o 13 empatar contra o Vitória, o 13 ultrapassa o Sampaio, e aí é só torcer para o Confiança não vencer o Botafogo em João Pessoa. Mas mesmo que vá na última rodada atrás do Sampaio, supondo que o 13, por exemplo, perca para o Vitória da Bahia, o 13 precisa torcer para o Sampaio não vencer o ABC. Porque se o Sampaio vence o ABC, o Sampaio vai a 12. Se o 13 perde do Vitória, o 13 fica com 8, só pode chegar a 11, o 13 estará eliminado. Então, o que não pode acontecer, o 13 perder para o Vitória e o Sampaio ganhar do ABC.
Isso não pode acontecer, senão a gente vai estar eliminado com uma rodada de antecedência. Por outro lado, a última rodada do Sampaio é contra o CSA, é em casa, o Sampaio joga no Maranhão, mas contra o CSA de Alagoas. É um jogo duro, o CSA vai estar provavelmente brigando por liderança, se já tiver classificado, mas vai estar brigando pelo menos pela liderança na outra chave. Então pode ser que o Sampaio não vença o CSA na última rodada em casa. E aí é onde o 13 se beneficia, porque pode enfrentar um Sport de Recife já eliminado na última rodada aqui em Campina, sábado que vem às 4 da tarde. Então, atenção ao jogo ABC e Sampaio no sábado. Vamos tentar buscar um pontinho que pode ser fundamental para a nossa classificação no jogo contra o Vitória domingo. E aí ir para o tudo ou nada contra o Sport aqui em Campina. Mas a gente vai analisar primeiro essa rodada e aí no vídeo seguinte, o vídeo pós-jogo contra o Vitória da Bahia, analisando como essa rodada se desenhou, a gente vai poder projetar a última rodada com muita ideia do que pode acontecer, tá? Mas o importante é que nós vencemos o jogo, estamos vivos na Copa do Nordeste, né? Financeiramente é muito importante essa classificação, né? Então vamos lá, vamos em busca dessa classificação, porque a gente está vivo na disputa, tá? Isso aqui é Galo, tem que respeitar. Deixe seu like, compartilha aí o videozinho o link do vídeo aí pra galera. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Valeu, nação, tamo junto. Isso aqui é Galo, rapaz!